Abra sua Bíblia comigo em 1 João, capítulo 4. Primeira João, capítulo 4. Nós temos aí o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, e nós temos aí primeira, segunda e terceira carta, que o apóstolo João também escreveu para nós. Eu estava ouvindo a irmã Claudiane falar aqui da parte de Deus, e quando ela disse que Satanás tinha que sair da frente dela esse ano, Satanás saiu da frente. Na autoridade do Senhor Jesus, ela declarou no nome de Jesus e ele saiu. E agora ela diz que Satanás vai sair da vida do esposo dela. E foi no nome do Senhor Jesus Cristo, e quando nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo, Satanás não tem poder. E eu fiquei emocionada ali, eu tive vontade de chorar. Porque nós sabemos que todos nós enfrentamos lutas e enfrentaremos lutas, mas é o Senhor quem opera nas nossas vidas. Nós não temos que buscar refúgio em homens, mas o Espírito Santo de Deus age. E a palavra fala para nós: resistir ao mal e ele fugirá de vós. Então, quando nós deitamos com a carga, quando nós começamos, eu sou coitadinho, nós começamos a lamentar nos cantos e vamos deixando, Satanás vai tomando conta, porque ele vai vendo que ele está tendo força e ele vai tomando conta de nós. Mas quando nós nos posicionamos como servos do Senhor, aí Satanás sabe que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E ele sabe que nós somos revestidos e guardados pelo Senhor. Já fica um alerta aqui, igreja, nós já vamos começar com essa palavra. Não tem coitadinho, servo de Deus não é coitadinho. Servo de Deus não é vítima, servo de Deus é vaso, é guerreiro, é instrumento. Se posiciona porque sabe o Deus que serve. Nós sabemos o Deus que nós servimos. Não deixa, queridos, Satanás entrar na sua casa, bagunçar sua família, bagunçar sua vida. Não deixa, não, porque se você deixar, ele entra. Mas se você se posicionar e chamar a presença do Espírito Santo de Deus, ele vai ter que bater em retirada pelo poder do nome de Jesus. Amém? 1 João, capítulo 4. Hoje nós vamos falar um pouco sobre discernimento de espírito. Deus falou comigo muito essa semana. E diz assim a palavra do Senhor, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 9. Aliás, 6. Do 1 ao 6. Como discernir os espíritos? Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examine os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso que falam procede do mundo, e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amém, igreja? Os irmãos podem sentar no nome de Jesus? E eu quero que você fique bem atento nessa noite, juntamente comigo, porque nós precisamos ter discernimento de espírito. O apóstolo João era um homem que tinha, sim, discernimento de espírito. Ele escreveu o Evangelho de João, ao qual ele fala aonde Deus era o Verbo e se fez carne e habitou entre nós. Ele tinha discernimento de espírito. Ele escreveu a primeira, a segunda e a terceira carta, e ele tinha discernimento de espírito. E ele escreveu o Apocalipse, porque ele tinha discernimento de espírito. E nós precisamos discernir. Quando nós falamos a palavra espírito, nem sempre é o Espírito Santo de Deus.
Existem espírito e espírito. Espírito Santo de Deus. E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Na primeira carta, o apóstolo João, a carta inteira, ele fala para nós que nós devemos discernir aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. E como cristãos e maduros na fé, revestidos do poder do Senhor, nós precisamos ter a maturidade de identificar aquilo que é da parte de Deus, e vocês vão sair daqui com a mente cansada de tanto eu repetir. Espírito Santo de Deus, aquilo que é de Deus e aquilo que não é, discernimento de espírito, porque eu quero repetir bastante, no mínimo 60 vezes, porque a didática é a mãe da pedagogia. E quando nós repetimos algo 60 vezes, o nosso cérebro memoriza isso. Então, nós precisamos ter discernimento de espírito. Amém, igreja? Então, é muito fácil nós identificarmos aquilo que é de Deus e aquilo que não é. É muito simples. De acordo com toda a Escritura, é muito fácil a gente analisar o que é de Deus e o que não é. Tudo aquilo que vai contra mão da palavra de Deus não é de Deus. E tudo aquilo que concorda com as Escrituras é de Deus. Então, tudo aquilo que fere princípios bíblicos, tudo aquilo que vai contra a nossa regra de fé, que é a palavra de Deus, não é de Deus. E aquilo que não vai contra a Bíblia é a palavra de Deus. É simples, não é? Só porque nós, como nós somos muito envolvidos pela nossa carne, nós somos muito envolvidos emocionalmente e nós somos muito influenciados pela ação de Satanás, muitas vezes nós perdemos esse discernimento. Muitas vezes nós deixamos de perceber aquilo que vem da parte de Deus e aquilo que não vem. Então, para ficar mais simples, o que que não é da parte de Deus? Desobediência, mentira, contenda, desordem, erro, pecado, indecência, soberba, tudo aquilo que é negativo não provém de Deus. Tudo aquilo que traz situações que não condizem com a verdade da palavra não provém de Deus. Viu como que é simples? Não é. Se a gente for analisar racionalmente, a palavra de Deus fala que o culto tem que ser racional, porque nós temos que pensar naquilo que nós ouvimos, nós entendemos que realmente é muito fácil. Só que o que que acontece? Satanás, nós não podemos negar o poder e a influência que Satanás tem sobre a nossa mente. Às vezes, nós sabemos que aquilo não procede de Deus. Nós sabemos que não é da parte do Senhor, mas nós somos influenciados pelo inimigo. E a palavra diz para nós, o apóstolo Paulo escreveu lá em 2 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 14. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Por que que ele se faz de anjo de luz? Sabe para quê? Para enganar a crente. Para enganar o povo de Deus. Seres humanos são alvos de Satanás, principalmente o povo de Deus. Então o inimigo, ele vai causar situações e fazer estratégias para que nós pensemos que é o Senhor falando conosco, uma vez que não é. Às vezes, nós estamos enfraquecidos na fé, às vezes nós estamos passando por alguma situação na nossa vida que nós não estamos alicerçados, às vezes nós estamos com tanto problema, igual a irmã Claudiane falou aqui, são tantas as dificuldades que nós nos fraquejamos, nós enfraquecemos, nós somos seres humanos, a gente pensa em desistir, a gente fala, meu Deus, eu não vou conseguir. Nesse momento, Satanás entra com uma estratégia para nos enganar. Porque quando nós estamos firmes e alicerçados na palavra do Senhor, nós temos o discernimento sim de espírito. Nós sabemos que aquilo que vem é do Senhor ou não é. Só porque quando nós, infelizmente, estamos com pouco discernimento ou fraco na fé, Satanás entra. E é como ela falou aqui. Foi a introdução da palavra de Deus essa noite. Satanás não tá para brincadeira. Se bobear, ele deita e rola. Se bobear, ele entra. E se ele entrar, ele bagunça. E ele não entra para divertir. Ele entra para acabar. Ele entra para destruir. Ele é inimigo das nossas almas. Ele é inimigo do Senhor Jesus Cristo. E ele é oportunista.
Ele fica em volta ali, ó, louco para encontrar uma brechinha desse tamanhozinho assim, ó, como se diz o pastor, o beice de uma pulga. Ele espera uma brechinha, gente, mas é desse tamanhozinho aqui, ó, para ele entrar e fazer um regaço. Já pensou o beice de uma pulga? A gente custa enxergar a pulga, imagina o beice de uma pulga. Ele fala isso lá em casa. O beice de uma pulga. Vocês entendem o que Satanás ele quer? Uma brechinha desse tamanhozinho aqui, ó. Deu uma brecha, ele é oportunista, ele está preparado para ele entrar. E sabe como que ele entra? Com as suas mentiras. Ele é o pai da mentira. A principal estratégia do diabo é mentira. Sabe uma coisa que ele usa muito, muito, e muitos crentes caem, principalmente, é porque Satanás, ele faz aquilo que a carne quer. Ele oferece para nós aquilo que a nossa carne quer, que a nossa carne deseja. E quando eu falo carne, só comida não, porque comida é pecado, é glutonaria, o excesso, né? Não, não é só isso que ele faz na nossa vida. Quando fala carne, está falando de ego, está falando de soberba, está falando de altivez, está falando de várias coisas que Satanás faz para entrar na nossa mente, para nós cair na conversa dele. A gente precisa entender que ele é imitador. Ele imita as coisas de Deus. Quando fala que ele se faz de anjo de luz, ele imita as coisas de Deus para a gente achar que é Deus, mas não é Deus. Porque está indo contra princípios bíblicos e conceitos bíblicos. Então, nós precisamos observar o que acontece na nossa vida, na nossa casa, em volta de nós e até na igreja, para saber se é da parte de Deus ou não. Nós precisamos ter esse despertamento. E é isso que o Senhor traz para nós nessa noite. É isso que o apóstolo João está falando para aquele povo e está falando para nós. Discernimento de espírito. Ele é imitador. Gente, Satanás, ele conhece a Bíblia mais do que nós. E Satanás, ele faz mover. Ele faz mover. Ele faz a gente achar que é da parte de Deus. Lembra da vara de Arão? Lá no Egito, lá no castelo do Faraó, Arão e Moisés chegaram diante do Faraó. Deus mandou que jogasse a vara de Arão diante do Faraó e a vara virou uma cobra, uma serpente. E aí o que o Faraó fez? Chamou os magos, os mágicos, os feiticeiros. E o que eles fizeram? Jogaram as varas e o que aconteceu? Viraram cobras. Satanás faz mover. Só que o final da história, o que aconteceu? A cobra, a vara de Arão comeu as outras cobras. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é superior a todo e qualquer deuses, ou superior a todo e qualquer demônio ou Satanás. Então, Satanás, ele faz mover. E nós precisamos ficar atentos. A única coisa que Satanás não faz é confrontar o pecado. Satanás não confronta o pecado. Inclusive, ele até exalta. Inclusive, ele até gosta do pecado. Para ele é bom. Porque ele sabe qual que é o salário do pecado. Então ele não confronta o pecado, né? E ele fala o que a pessoa quer ouvir. Ele fala o que nós queremos ouvir. É assim, gente, a gente precisa ficar atento. O diabo, ele usa estratégia para trazer para nós aquilo que nós queremos. O primeiro sinal de que não é Deus e sim Satanás é quando exalta o homem. Nós fomos feitos para quê? Para adorar. Deus divide a glória dele com alguém? Não. Então, a partir do momento que o homem começa a ser exaltado, é uma estratégia do diabo. Começou a exaltar o homem, já presta atenção. Sabe por quê? Ele fala o que o homem quer ouvir. Deus não alisa ninguém, principalmente se estiver no erro e no pecado. Deus não alisa, Deus não bajula, Deus confronta. Por quê? Porque ele quer mudança e porque ele ama. Ele corrige porque ele ama, porque ele quer salvação. Apocalipse, capítulo 2, versículo 5. Recorda-te, pois, de onde caíste.
Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Deus, ele corrige porque ele ama. Ele nos desperta. Satanás não corrige não, viu? Satanás vai falar para você, pode continuar que você está no caminho certo. Não, vai em frente, é assim mesmo, pode ir, eu estou contigo. Isso é conversa de Satanás. E nós precisamos ficar atentos, principalmente crente. Outro sinal de Satanás, ele causa contenda entre homens. Ele causa contenda entre o povo de Deus. Eu estou no erro, estou no pecado. Aí levanta-se alguém e diz assim: eu que te dirijo, eu que cuido, eu que te guardo. No pecado? Mentira. Ação do diabo, não é de Deus. Deus, ele te confronta. Deus, ele te chama para o conserto. Deus, ele te desperta a fazer aquilo que é certo. Cuidado com aquilo que os seus ouvidos têm ouvido. Outra frase que a gente escuta muito, isso aqui eu estou falando de mim, tá? Há um tempo atrás eu estava num ministério aí e eu estava fazendo uma coisa errada. Eu sempre fui muito, eu não sei se eu vou dizer que eu sou explosiva, mas eu sempre fui muito assim de não guardar desaforo, de não levar desaforo para casa. E aí eu estava num outro ministério e eu fui lá e fiz uma coisa errada. E aí veio alguém orar por mim. Aí a pessoa que estava orando por mim falou assim, ó, estão querendo te derrubar, mas eu te sustento. Na hora eu pensei comigo, mas eu tô errada. Tá querendo me derrubar? Quem que tá querendo me sustentar no erro? Eu que te levanto, eu que te dirijo. Cheguei em casa e falei pro pastor, falei, tem um trem errado. Ele, por quê? Eu falei, porque eu tô errada. Como que Deus fala para mim, continua? Deus não vai mandar você continuar no erro. Deus não vai mandar. Isso não é de Deus, gente. Nós precisamos ter discernimento de espírito. Isso aconteceu comigo. Eu estou falando de mim. Eu estou contando um testemunho aqui dos anos iniciais. Na época, o irmão Helder congregava conosco lá no outro ministério. Eu estava errada. E Deus falando para mim que era para mim continuar. Vocês acham? Deus não suporta pecado. Deus não opera no erro. Tiago 3, acaso pode sair, 3:11, acaso pode sair água doce e amarga da mesma fonte? Como que ia sair água doce de mim se eu estava amarga? Tiago 3:11, não tem como. Igreja, se a gente deixar, o diabo deita e rola nas nossas vidas, falando aquilo que a gente gosta de ouvir, falando aquilo que a gente quer ouvir, falando aquilo que concorda, vai de acordo com as nossas vontades. Se você deixar, ele vai fazer. É um despertamento que o Senhor está dando nessa noite. A gente tem que olhar para a nossa vida. Deus não contempla o pecado e não deixa ninguém enganado. Ele nos avisa. Sabe quando você faz uma coisa errada? Vamos refletir aqui comigo. Sabe quando você faz uma coisa errada no decorrer do dia? E quando é de tarde, aquilo fica assim na sua cabeça, ó, martelando que você fez aquilo de errado, que você não podia ter feito aquilo, para que você fez aquilo? Eu sei que você já passou por isso. Que eu já passei por isso. Aí a gente fala assim: ah, eu tô com a minha consciência pesada. Aí, se você for servo de Deus, você vai falar assim: Deus me despertando para eu consertar e não fazer mais. Aí, se você não servir a Deus, você vai falar assim: é o diabo me acusando. Não é o diabo te acusando, não. Você faz uma coisa errada no decorrer do dia, de noite o diabo não vai te acusar, não. Ele vai deixar. Porque ele sabe que você vai pagar um preço por aquele erro. Quem fica lá na sua cabeça falando para você que você não devia ter feito aquilo, que você é servo de Deus, que você representa Jesus, que você é sal da terra, que você é um pequeno cristão, é o Espírito Santo de Deus falando para você: conserta seu erro. Se tiver que pedir perdão, peça perdão. Se tiver que recomeçar, recomeça. Se tiver que fazer de novo, faça de novo. Quando ficar martelando na sua cabeça, é o Espírito Santo de Deus te chamando, te falando: eu estou te dando mais uma oportunidade. Porque se você deitar para dormir e você morrer de hoje para amanhã, como é que vai ficar? Resolva.
A gente tem que fazer aquilo que tem que ser feito. É o Espírito Santo de Deus falando comigo e com você, igreja. E eu sei que fala. Crente é o seguinte: você faz um trem errado na hora. Você dá aquela freada assim, ó, e fala: Meu Deus, eu fiz, eu não posso ter feito isso. Ou então você vai fazer. O Espírito Santo de Deus te impede, você não faz. É Deus falando conosco. E a gente precisa receber isso, que é da parte de Deus nas nossas vidas. Sabe o que o inimigo quer? Ele quer que dê ruim na nossa vida, igual deu na dele. É porque ele já está sentenciado, já tem um lugar maldito preparado para ele, e ele quer fazer o quê? De tudo para nos arrastar para junto dele, porque ele sabe que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz, deu o seu sangue para que nós pudéssemos alcançar a salvação. Aí o que ele faz? Ele vem na nossa mente e trabalha naquilo que nós gostamos, naquilo que ele sabe que cada um de nós gosta, para quê? Para a gente ir com ele, para dar ruim na nossa vida também, igual deu na dele. Porque ele já sabe que o destino dele está traçado, mas o nosso não. Nós temos uma oportunidade. Só porque nós precisamos ficar atentos e nós precisamos ter o discernimento de espírito. Não tem outra. E ele é capaz de fazer qualquer coisa para me arrastar e para te arrastar para o inferno junto com ele. Qualquer coisa ele vai fazer. Passar por cima de quem ele tiver que passar. Ele só não passa por cima de Deus. Porque ele não pode. O Senhor pode todas as coisas. Graças a Deus que nós servimos a Deus que pode todas as coisas. Então nós precisamos tirar a venda dos nossos olhos. E quando eu estava meditando nessa palavra, orando e falando com o Senhor, eu falei: Meu Deus, tem que tirar a venda dos olhos mesmo. E aí o Senhor falou comigo no meu coração: larga a mão de ser besta. Olha, a gente tem que largar a mão de ser besta. Sabe por quê? Satanás fazendo a gente de bobo. Satanás fazendo a gente de joguete, assim, ó, para um lado e para o outro. A gente sabe aquilo que é certo e que é errado. A criança nasce sabendo o certo e o errado. Às vezes a gente cai porque nós estamos numa cegueira espiritual. Às vezes nós estamos olhando para dentro da nossa carne. Às vezes nós estamos olhando para dentro do nosso querer. Nós não estamos na dispensação do Senhor. E a gente vira presa fácil de Satanás. Então a gente precisa tirar a venda dos nossos olhos. Eu vou falar mais uma vez, gente. Irmãos, Deus não bajula ninguém. É só ler a Bíblia. Quer um exemplo? Davi, um homem segundo o coração de Deus, pecou. Não pecou? O que Deus fez com ele? Passou a mão na cabecinha dele e falou para ele: continua porque eu sou contigo? Foi assim que Deus fez com Davi? Não. O que Deus fez? Foi lá e tratou. Perdoou, mas teve consequência. Ainda falou para ele: a espada não apartará da tua casa. É só ler a Bíblia e a gente vai saber o que aconteceu. Foi perdoado, mas foi tratado. Não foi? Outro exemplo: Jonas. Deus gostava de Jonas, não gostava? Era instrumento dele. Mas Deus tratou Jonas na desobediência. E se a gente for analisar friamente, raciocinar como Jonas, eu não vou dizer que ele tinha direito de fugir, mas se fosse nós, capaz que nós tínhamos fugido também. Porque ele tinha que pregar para uma nação maldosa que era contra o povo dele e que se ele colocasse o pé lá, ele seria morto. Aí Deus fala para ele: não, mas você vai lá. Você vai lá e vai pregar, porque eu vou salvar aquela nação. Pensa comigo, você não ia correr? Porque se falar que você tem que chegar numa pessoa, pôr o dedo na cara dela e falar a verdade para ela, você não quer ir. Por quê? Porque a pessoa vai ficar com raiva de você. Agora imagina você ir lá num lugar onde você sabe que o povo é ruim, que você pode ser morto. Aí Jonas correu. Aí o que Deus fez com ele? Pegou e tratou. E Deus amava ele. Perdoou, mas tratou. Outro exemplo. Moisés. Um homem que falava face a face com o Senhor. Deus foi lá e tratou. Gente, olha que coisa simples que Moisés fez. Capaz que eu e você já fizemos coisas piores. Deus falou para ele: toca na rocha. Ele foi lá e bateu. Só isso que ele fez. Aí Deus não permitiu que ele entrasse na terra prometida por desobediência. Perdoou, mas tratou. Não passou a mão na cabeça, não. Teve regras. Agora imagina o que eu e você já fizemos com Deus.
quando eu li, quando Deus falou comigo, né? Falou, eu tratei Moisés, um homem que eu falava face a face. Aí eu não vou tratar quem fizer alguma coisa errada. Eu não gosto nem de pensar nas coisas erradas que eu já fiz. Porque se Deus for me pegar, se Ele não tiver misericórdia de mim, eu não sei o que Ele vai fazer comigo, não. E eu todo dia falo, Deus, me perdoa mais uma vez, me perdoa de novo, gosto nem de lembrar. O povo hebreu. Deus gostava do povo hebreu, não gostava? Era a nação escolhida por Ele para ser a diferença. Olha o que Ele fez lá no Egito. Não foi só por causa daquele povo que Ele fez tudo aquilo no Egito. Ele fez para a honra e glória do nome dEle. Mas foi em prol do povo do Egito, da libertação do povo hebreu ali do Egito, não foi? Aí o que Deus fez com eles no deserto? Porque eles estavam murmurando, reclamando, nhenhenhen, nhenhenhen, cheio de coisa. Ficou lá, ó, rodando 40 anos e Deus tratando, Deus tratando, Deus tratando. Chegou o momento que Deus falou: não vai entrar na terra prometida, vai morrer todo mundo no deserto, no meio da murmuração. Deus tratou ou não tratou? Agora, se Deus tratou essas pessoas, aí não vai tratar eu porque eu errei? Aí ele não vai tratar eu porque eu estou fazendo algo que vai contra a vontade de Deus? Quem somos nós? A gente tem que pensar nisso. Por isso que nós temos que ter discernimento de espírito. Por isso que o apóstolo João está falando para nós ter discernimento de espírito, que é essencial. Lá no versículo 6, aí, do capítulo 4, está escrito assim, ó. Aquele que é de Deus ouve e reconhece Deus, mas quem não vem de Deus não ouve, não reconhece Deus e nem o que fala dele. É por isso que às vezes a gente não entende aquilo que é de Deus, porque nós não estamos em Deus. Porque aqueles que estão com Deus vão saber que é da parte de Deus e vão receber aquilo que é de Deus. Mas quem está no mundo recebe o que é do mundo. Já viu tanto que é difícil a gente pregar para uma pessoa que afastou da presença de Deus? Tudo eles contestam, eles não aceitam. Quando você fala as verdades, eles se recusam, porque eles não têm o Espírito Santo de Deus, eles não vão receber aquilo que é de Deus. Eles vão receber o que é do mundo. Fala coisa do mundo para ver se eles não vão aceitar. Aí você falar as coisas do mundo, não, é verdade, isso aí é. Mas quando você fala da parte de Deus, a pessoa recusa. Sabe por quê? Não tem o Espírito Santo de Deus. Não tem o discernimento. João escreveu da parte de Deus avisando para nós, gente. Depois, se a gente falar, eu não sabia, lê a Bíblia. Tem que ler a Bíblia para conhecer o Deus que serve. Nós precisamos ter o discernimento de espírito. Se você não tem, achegue-se a Deus, peça. Fala, Senhor, me dá discernimento de espírito, eu preciso entender o que é do Senhor, o que não é. O inimigo pode estar cegando o meu entendimento, porque ele tem poder para fazer isso. Ele tem poder para nos levar para as profundezas e nos cegar o entendimento e a gente não dá conta de saber aquilo que vem de Deus. Existe Espírito e existe Espírito Santo de Deus. Nem tudo que é Espírito é de Deus, muito menos santo. É fundamental, igreja, tem que ter. Você precisa ver os sinais de Deus habitando em você. Eu quero trazer aqui alguns exemplos sobre sinais do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Eu quero que você faça uma avaliação de você mesmo. Se o Espírito Santo de Deus está habitando em você, porque a palavra fala, nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Então, se nós somos templo, o Espírito Santo de Deus tem que habitar em nós. E a gente já sabe que não sai água doce e salgada da mesma fonte. Então, ou nós somos do Espírito ou nós não somos do Espírito Santo de Deus. Então, a gente precisa entender, olha só, a pessoa que tem o Espírito Santo de Deus na vida dela, ela tem mudança, principalmente de comportamento. Ela muda as atitudes, ela muda a linguagem, ela muda a postura, até as roupas da pessoa muda. Lembra do apóstolo Paulo? Era Saulo. Perseguia cristãos. Quando ele teve um encontro real com o Senhor, que o Espírito Santo de Deus passou a habitar nele, ele virou Paulo. Ele começou a ser perseguido. As obras dele eram diferentes. As pessoas sabiam quem era o apóstolo Paulo. Satanás sabia. Porque Satanás falou: Paulo, eu sei quem é. A palavra fala isso para nós. É só ler a Bíblia. Então, até Satanás sabia quem era Paulo, porque tinha
transformação na pessoa. E aí nós conseguimos ver nas nossas vidas e na vida das pessoas a presença do Espírito Santo de Deus. É claro que nós não temos o direito de sair julgando aparência, mas a gente vê comportamento e atitude, porque comportamento não mente. Atitude não mente. Não tem como você esconder a verdade. Se você usava roupa indecente, você não usa mais. Porque o Espírito Santo de Deus que habita em você te constrange. Falo por experiência própria. Você não tem coragem de vestir uma roupa indecente. Porque você fala, o Senhor não vai habitar em mim com essa roupa. Não é uso e costume. Não precisa do pastor vir aqui falar que pode, que não pode. Não precisa da pastora ficar falando trem. É você que se constrange. É você que olha no espelho e fala, meu Deus, parece que não está bom, parece que está bom. Será que o Espírito Santo de Deus vai habitar em mim vestida dessa forma? Estou falando principalmente para as mulheres. Né? Se você falava palavrões, se você xingava palavras ruins, falava palavra torpe, você não fala mais. O seu vocabulário muda, porque do Espírito Santo de Deus não sai coisa ruim, não tem como sair coisa ruim. Então, aquela pessoa que xingava aqueles palavrões, que tinha aquele linguajar, não fala mais. Porque foi tomada pelo Espírito Santo de Deus, foi tomado pelo Espírito Santo de Deus. Se você mentia, você não consegue mentir mais. Quando você vai mentir, parece que você dá uma parada assim, ó. O Espírito Santo de Deus, aí você dá aquela despertada e fala: não posso fazer um negócio desse. Se você mentir, aí a gente vem com aquele negócio, a consciência pesou. Não foi a consciência, foi o Espírito Santo de Deus que falou para você: você mentiu. Você mentiu. O pai da mentira é o diabo. Você não mente, porque eu habito em você. Você não vai mentir. Tem hora que é difícil, gente. A gente tem que falar a verdade, né? Mas a palavra de Deus é sim, sim, não, não. Mentir, mentiu, não mentiu, não mentiu. Se você mentia, não mente mais. Se você ainda mente, vigia. Não sei se o Espírito Santo de Deus está aí. Não sei, porque da mesma fonte não jorra água doce e salgada. Se você vai sentir vergonha dos erros do seu passado. Quando alguém falar para você, eu lembro de você, você fazia isso, você vai ficar tão chateado e vai pensar, meu Deus, que vergonha. A vontade que a gente tem é de passar uma borracha e apagar o passado para ninguém saber que a gente fez aquilo. Eu estou falando de mim, que eu fiz umas coisas erradas que quando eu olho para trás eu falo, sangue de Jesus. Não acredito que foi eu que fiz isso aqui, não. Mas não pode mentir, né? Foi eu mesma. Foi eu mesma. E eu me envergonho de muitas coisas que eu fiz no passado. Muitas coisas. Se você era barraqueira, estou falando de mim. Você não é mais. Você vai se achar estranha. Deixa eu falar para as mulheres aqui. Sabe quando você quebrava o pau com qualquer coisa? Você ia lá tirar satisfação e aquela coisa toda, e você não faz mais. Sabe quando você segura a língua? Sabe quando dá vontade de você falar, até espumar o canto da boca, de ir lá e, sabe? Aí você não faz mais. Sabe por que que você não faz? Porque o Espírito Santo de Deus que habita em você te transformou. Porque ele falou para você, você é templo do Espírito Santo de Deus. Você não tira satisfação, não. Tá falando de você, não preocupa, não. Só ora. Só coloca nas mãos de Deus. Mas não ora assim, é Deus, vai lá e trata. Não, porque senão vai tratar você também. Mas sabe aquela vontade, irmãos, vou falar um negócio para vocês. Tem dia que eu falo, pastor, ora por mim. Que hoje eu tô segurando, mas eu engulo assim, ó, que fica desse tamanho aqui, ó. Mas eu falo, eu não vou falar, eu não vou fazer. Sabe por quê? Eu não vou dar espaço para o diabo dentro de mim. Quem habita em mim é o Espírito Santo de Deus. Satanás, ele já
teve posse da minha vida, mas hoje ele não tem. E não vai ter, no nome de Jesus, nem da minha, e nem da sua, e nem de ninguém, porque o Senhor habita em nós. Então, nós precisamos fazer a nossa parte para Satanás perder as forças dele sobre a nossa vida. Não minta. Não tire satisfação. Não tira. Deixa. É Deus que justifica. Segura. Segura. Porque Deus está no controle de todas as coisas. A sua mudança não é porque a pastora chegou e falou assim: você tem que mudar seu comportamento, ou porque o pastor veio aqui e falou: olha, você tem que mudar. Não. A sua mudança é porque o Espírito Santo de Deus habita em você. É porque Deus falou para você que você precisa ser uma pessoa transformada. É Romanos capítulo 8. Nova criatura. É ser mudado, é ser transformado. Você precisa deixar esses velhos hábitos para trás. Ninguém aguenta mais. Dar murro em ponta de faca, a mesma coisa. Muda. Pelo poder do sangue de Jesus, nós precisamos ser renovados pelo poder do Espírito Santo de Deus. E Deus está falando conosco nessa noite. Eu quero mudança, eu quero transformação, eu quero renovo. Em nome de Jesus Cristo. Homem não tem poder de mudar ninguém, não. Às vezes a gente até aconselha. O pastor Del e eu, a gente aconselha. A gente conversa, a gente escuta. Às vezes a gente fala umas palavras pesadas para a pessoa. Mas muda se quiser. Tem que fazer a sua parte. O Espírito Santo de Deus está aí para fazer o mover dele. E ele pode. E ele vai te despertando, te moldando, nos moldando. E é um processo. Esse processo pode ser rápido e pode ser lento. Pode ser um pouco mais suave, pode ser doloroso. Depende da nossa entrega. Se você se rende a Deus e fala, vai Deus, faz o que o Senhor quiser. Talvez é um processo mais rápido e menos doloroso. Mas quando você resiste, Deus está mandando você mudar, você não muda. Você está resistindo, resistindo, aí Deus começa a tratar. Aí Deus começa a pegar. Aí o processo pode ser longo, pode ser demorado, pode ser dolorido e pode ser processos de perdas. Que Deus vai trabalhando, Deus vai lapidando assim, ó. E a gente tem uma mania, né, de falar que Deus está incomodando. Deus incomoda a gente. Fala um negócio aqui, gente, a gente podia mudar isso. Incomodar significa perturbar, causar desgosto, aborrecimento, irritação, algo ruim. Deus não é assim. Então Deus não incomoda. Quem incomoda é o diabo. Deus desperta. A gente tem mania, né, de falar, Deus está me incomodando para isso. Não, Deus não está te incomodando, não. Deus está te despertando. Quem te incomoda é o diabo. Quem te incomoda são as coisas negativas. A gente fala, eu tô com uma dorzinha de cabeça que está me incomodando. Dor de cabeça é bom? Não é. Então é ruim. Tô com uma unha encravada aqui que está me incomodando. Deus não é unha encravada, né? Não vai doer. Estou com um vizinho chato, barulhento lá em casa, fazendo bagunça, fazendo isso, fazendo aquilo, está me incomodando. Então, não pode ter referência com Deus, porque Deus não é ruim, Deus é coisa boa. Então, tenha discernimento. Nós estamos falando de discernimento, de coisa boa, de coisa ruim, da parte de Deus, da parte que não é, do Espírito que não é. Às vezes, eu converso com o pastor lá em casa e falo para ele que Deus, principalmente nos últimos meses, nas últimas pregações, ele está trazendo palavras muito duras aqui nessa igreja. Vocês perceberam que esse ano foi um ano de ministração de palavra dura? No começo, Deus falou de fidelidade e conserto. Foi o ano inteiro só palavra dura. Talvez é porque a igreja está precisando. Eu não sei se vocês perceberam isso. Todos que sobem aqui nesse altar, eles ministram palavras duras. Só que igreja boa não é igreja onde pastor, obreiros ou membros proíbe mulher de vestir uma calça, proíbe de ver televisão, ou então que facilita as coisas e que fica tudo muito bom. Não, igreja boa e do Senhor Jesus é que prega a Bíblia, é que prega a verdade. Porque quando se prega
A Bíblia, quando a Bíblia é pregada, o Espírito Santo de Deus tem liberdade para agir. Se o Espírito Santo de Deus age, há conhecimento. Se há conhecimento, há arrependimento. Se há arrependimento, há transformação. E se há transformação, há salvação. É por isso que nós não podemos receber uma palavra de afago. É por isso que eu não posso estar no erro e Jesus vir passar a mão na minha cabeça. É por isso que se você estiver no erro, se você estiver no pecado e tiver alguém falando para você, continua, não está assim mesmo, está tudo certo, isso é o homem contra você, pode repreender no nome de Jesus. Porque Deus não vai alisar ninguém, nem eu, nem o pastor, nem obreiro, nem membro, nem ninguém. Porque ele não poupou grandes homens e mulheres que nós lemos aqui na palavra do Senhor. Se tiver errado, vai ter que ter conserto. E nós vamos continuar ministrando nesse altar, porque essa igreja é do Senhor Jesus Cristo. Aquilo que é do Senhor vai ser ministrado. E eu espero que o seu coração seja quebrantado e você receba essa exortação e coloque em prática na sua vida no nome de Jesus Cristo. Amém, igreja? Louvado é o nome do Senhor Jesus. Quando o diácono Augusto falou aqui que nós seremos perseguidos, pessoas vão se levantar contra nós com calúnias, com palavras negativas, muitas vezes porque nós ministramos a verdade, porque nós falamos aquilo que tem que ser falado, porque nós fazemos aquilo que Deus manda nós fazer. É exatamente isso. Você não pode parar. Se Deus mandar você fazer, você tem que fazer. Se Deus mandar você entregar um recado, entrega, irmão Henrique. Se a pessoa não receber, não é problema seu. E se a pessoa se levantar contra você porque você entregou aquilo que é da parte do Senhor, o problema não é seu. O problema é da pessoa com o Senhor, porque nós somos instrumentos. E isso serve para todos nós, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aquilo que é da parte de Deus, recebe no nome de Jesus. Avalia, principalmente quando nós sabemos, nós examinamos a nossa própria vida. Esses dias para trás eu recebi uma revelação da parte de Deus. Deus levantou uma pessoa e essa pessoa chegou até mim e me entregou uma revelação da parte de Deus. E eu recebi no nome de Jesus e falei na hora, eu recebo em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque eu sabia exatamente o que Deus estava falando comigo. A gente sabe quando Deus está falando com a gente. A gente pode até recusar, mas a gente sabe, era da parte de Deus. E aí você fala para mim, foi uma pastora que te entregou a revelação? Não, Deus usa quem Ele quer. Deus, Ele não olha cargo na igreja, não. Deus, Ele não olha cargo, porque a jumenta de Balaão não tinha cargo. E Deus usou. Nabucodonosor também não tinha cargo, mas Deus usou. E quando nós olhamos tantos outros na palavra de Deus que foram usados, e às vezes não era pastor, não era missionário, não era obreiro, não era diácono, e foi usado pelo Senhor. Nós temos que ter a humildade para receber aquilo que é da parte do Senhor e aceitar que a palavra entra no nosso coração e nos transforme. Graças a Deus, eu recebi da parte do Senhor e Deus me deu um livramento, porque iria acontecer algo ruim na minha casa. Quando eu falo minha casa, pode ser na minha família, mas Deus me avisou antes e eu aceitei e fiz o que Deus mandou que eu fizesse. A pessoa chegou até mim e falou, e eu falei, eu recebo e vou fazer, no nome do Senhor Jesus. Amém? Coloque-se de pé, igreja, em nome de Jesus, vamos orar. Vamos chamar a presença do Senhor. Eu sei que Deus falou com você nessa noite. Nós vamos orar nesse momento, vamos pedir ao Senhor que Ele nos dê discernimento de espírito. Que Ele nos dê discernimento daquilo que é da parte dEle, daquilo que não é. Que Ele nos dê discernimento de revelação, de inspiração, de oração, de palavra, de louvor. Nós vamos pedir para o Senhor tomar a direção das nossas vidas. Nós vamos pedir para o Senhor entrar com providência na nossa casa, repreender todo o mover do diabo, porque o inimigo está tentando entrar nas nossas casas para bagunçar. Ele não entra para coisas boas, ele entra para causar situações negativas, mas ele não tem poder quando nós chamamos a presença do Senhor nas nossas casas, nas nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus querido, Deus amado.
Pai, nesse momento nós chamamos a tua presença e nós te pedimos, Deus, nós queremos pedir da parte do Senhor, primeiramente, perdão pelos nossos erros, perdão pelas nossas falhas, porque nós sabemos que erramos, porque sabemos que pecamos. Pai, nós queremos pedir que o Senhor venha tirar dos nossos olhos essa venda que o inimigo tenta colocar. Meu Deus, que o Senhor tira dos nossos ouvidos, que o Senhor vai tirando, meu Deus, toda cegueira espiritual no meio dos nossos. Espírito Santo de Deus, que a mão poderosa do Senhor venha agir sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Senhor, nós declaramos no nome do Senhor Jesus Cristo que a nossa vida é do Senhor. Nós declaramos no nome do Senhor Jesus Cristo que a nossa família é do Senhor, que a nossa casa é do Senhor. Deus, nós te pedimos que o Senhor vá entrando com providência e que as forças malignas batam em retirada pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Deus, destina anjos do Senhor nas nossas casas, anjos do Senhor nessa igreja, anjos poderosos do Senhor. Nós clamamos a tua presença, Deus, que todo poder maligno bata em retirada pelo poder do sangue de Jesus Cristo, Deus, do meio da nossa casa, do meio da nossa família, meu Deus, nos casamentos, nos relacionamentos, Espírito Santo de Deus, no meio do nosso trabalho, da nossa vida financeira, pelo poder do sangue de Jesus Cristo, Pai, nós te pedimos, Pai, entra com o teu mover agora. Todo mal perca as forças. Espírito Santo de Deus, nós clamamos ao Senhor pela vida dos nossos filhos, nós clamamos ao Senhor pelas famílias. Deus, vai entrando com providência, meu Deus, em cada casa, em cada causa, meu Deus, apresentada ao Senhor. Tudo aquilo que tem pedido para mim, meu Deus, em oração, eu entrego nas mãos do Senhor. Tudo aquilo que tem sido colocado nessa igreja em oração, Pai, nós colocamos nas tuas mãos, porque nós sabemos que nós não podemos nada, mas o Senhor pode todas as coisas. Nós sabemos que o Senhor é soberano, nós sabemos que o Senhor é majestoso, Pai. Todo laço, todo embaraço, toda perseguição seja repreendida e cancelada. Tudo aquilo que está amarrando os teus servos, meu Deus, de fazer a tua vontade, Deus, em nome de Jesus Cristo, todo empecilho seja repreendido e cancelado, que o poder do Senhor venha se manifestar, para que o nome do Senhor venha ser glorificado no meio de cada um de nós. Deus, eu oro nesse momento juntamente com a tua igreja, chamando a tua presença sobre essa obra. Meu Deus, tudo aquilo que o inimigo está tentando barrar, seja repreendido em nome de Jesus Cristo, Pai. Todo projeto, cada culto, meu Deus, tudo aquilo apresentado ao Senhor nesse altar, nessa obra, toma, Senhor Jesus, nas tuas mãos, toma a direção da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, Deus. Em nome de Jesus, nós te clamamos nessa hora, pelo poder do teu santo nome, Deus. Pai, nós colocamos a salinha das crianças. Espírito Santo de Deus, tenha misericórdia, Pai. Nós colocamos essa causa, Senhor, nas tuas mãos. Essa igreja é do Senhor, essa sala é do Senhor, essas crianças são do Senhor, Deus. Entra com a tua providência, faz o teu mover, Senhor, manifesta o poder do Senhor sobre essa obra. Deus, vai quebrando as barreiras, vai quebrando, meu Deus, tudo aquilo que o inimigo tem tentado parar a tua obra. Meu Deus, cada projeto nós colocamos, nós entregamos nas tuas mãos, em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus Cristo. Louvado é o nome do Senhor, Pai. Oh, soberano Deus, tanta coisa embaraçada, igreja. Deus vai mostrando tanta coisa embaraçada, parecendo novelo de lã, assim, quando a gente desmancha as coisas, aquele embaraço, Satanás tentando travar vidas, Satanás tentando tragar almas, Satanás tentando destruir famílias, casas, relacionamento, trabalho, mas ele é derrotado pelo sangue do Cordeiro. É na igreja que nós buscamos reforço do Senhor, é na palavra do Senhor, é na oração que nós buscamos o mover do Senhor, que o poder do Senhor venha sobre essa obra, sobre essas vidas, sobre essas orações, Deus, que o Senhor receba esse clamor, que o Senhor receba essa oração nesse momento, que o Senhor incline os teus ouvidos na terra, nesse momento, Pai, ouça a oração dos teus servos, Espírito Santo de Deus, faça o teu mover. Igreja, ora para que a nossa oração atravesse esse teto e alcance ao Senhor a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, aquela situação dentro da sua casa, clame ao Senhor, dê liberdade ao Espírito Santo de Deus para trabalhar, fala, Senhor, entra na minha casa, entra na minha família, entra na minha vida, Espírito Santo de Deus, vai mexendo com a estrutura, faz o mover do Senhor. Coloca para mim aí, Júnior, aquele louvor do Regis da Nege, entra na minha casa.
Regis Danege, entra na minha casa. Vamos pedir o Espírito Santo de Deus nesse momento, ele entrar na nossa vida, ele entrar, nós somos templo do Espírito Santo de Deus, para ele entrar na nossa casa, para ele entrar na nossa família, porque aonde o Espírito Santo de Deus está, Satanás não tem poder, Satanás não habita. Entra, Senhor Jesus, na nossa casa, entra, Senhor Jesus, nessas causas. Espírito Santo de Deus vai cancelando esse embaraço, vai repreendendo, meu Deus, todas essas coisas negativas, meu Deus, aquilo que aos olhos humanos é impossível de resolver, mas da parte do Senhor é possível, Pai, porque o Senhor é Deus do sobrenatural, o Senhor é o Deus de causa impossível. Passa na nossa casa, Espírito Santo de Deus, entra com o teu mover, Pai, muda essa história, Senhor, transforma, Senhor, renova, Senhor, liberta, Senhor, visita aqueles que não puderam estar aqui nessa noite, Deus, traz consolo, traz conforto, traz transformação, traz libertação, traz conhecimento, Espírito Santo de Deus. Nós oramos, Pai, nós te pedimos nesse momento. Mexe, Senhor Jesus Cristo, na nossa estrutura. Nós também precisamos ser transformados. Nós também precisamos ser renovados. Nós precisamos nos entregar diante de Ti. Nós precisamos nos posicionar servos do Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, Pai, nós pedimos ao Senhor nessa noite libertação, nós pedimos ao Senhor nessa noite renovo, meu Deus, nós pedimos ao Senhor, visita a nossa casa, meu Deus, vai mexendo nas estruturas, Pai, vai fazendo o mover do Senhor, Deus querido, Deus amado. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, vai entrando na nossa casa, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Senhor, nós queremos te alcançar, Senhor. Nós queremos a tua misericórdia, Pai. Nós queremos, Deus querido, vai entrando, Pai, com as providências do Senhor nos lares. Espírito Santo de Deus, nós chamamos a tua atenção nesse momento, Deus. Oh, Senhor. Espírito Santo de Deus, nós precisamos do Senhor, da tua misericórdia, da tua graça. Nós precisamos do teu mover, Senhor Deus. Nós queremos a tua presença, Pai. Visita a minha casa, visita a casa de cada um dos irmãos, Espírito Santo de Deus. Nós não podemos nada, mas o Senhor pode todas as coisas, Deus. Entra, Senhor, com a tua providência, Deus, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Declara, igreja. Visita, Senhor. Entra, Senhor Jesus. Entra, Senhor Jesus. Mexe, Senhor, com toda a estrutura, Espírito Santo de Deus. Oh, Deus querido, Deus amado. Oh, Deus, em nome de Jesus, Pai. Vai visitando cada lar nessa noite. Vai visitando cada casa, Espírito Santo. Vai promovendo libertação. Vai promovendo restauração em nome de Jesus. Ore, igreja, ore, ore, ore. Pede para Deus entrar na sua casa agora. Dá liberdade para o Espírito Santo de Deus. Fala para ele: entra, Senhor. Entra, Senhor. Entra na minha casa. Entra, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Espírito Santo de Deus. Oh, Senhor, faz o teu mover sobre essa obra, Pai. Senhor, eu apresento ao Senhor todo pedido de oração. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós pedimos para Deus entrar na nossa casa, nós estamos falando em nós, templo do Espírito Santo de Deus. E nós também estamos convidando o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus para entrar na nossa casa mesmo. Entra, Senhor, lá dentro daquela casa. Entra, Senhor, e que a luz do Senhor resplandeça naquele lugar. Deus me mostra casa escura. Deus me mostra casa fechada. Deus me mostra quartos com janela fechada, casa bagunçada. Espírito Santo de Deus, entra com providência. Eu vou falar uma coisa aqui, igreja. Se a sua casa está bagunçada, se tem janela fechada, se o quarto está escuro, abre essa janela e chama a presença do Espírito Santo de Deus. Arruma essa casa em nome de Jesus Cristo. Limpa esse quarto pelo poder do nome de Jesus. Essa casa organiza para que o Espírito Santo de Deus possa entrar e fazer morada em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu não sei quantas vezes Deus já falou comigo aqui nessa igreja. Deus já tem falado. Arruma essa casa em nome de Jesus. Casa suja, bagunçada. O Espírito Santo de Deus gosta de limpeza, de organização em nome de Jesus. Abre essa janela desse quarto.
Pelo poder do nome de Jesus Cristo, Deus já falou aqui nessa igreja. Abre essa casa, organiza, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez, para que a luz do Espírito Santo de Deus resplandeça dentro dessa casa. Eu vejo a casa. Deus já me mostrou várias vezes, quarto bagunçado, roupa jogada, sapato jogado, desorganizado. Pelo amor de Deus, em nome de Jesus, organiza, pelo poder do nome de Jesus.